Muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo e recebendo hoje no Jogo do Poder pela rede CNT, uma rede da família Martinez, o delegado João Ricardo Noronha, presidente da DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Paraná. Muito boa noite. Boa noite, Rocha. Muito obrigado pelo sacrifício de vir domingo à noite aqui, novamente no Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo. É uma satisfação estar aí. Boa noite aos telespectadores desse conceituado programa Jogo do Poder. Estamos às ordens aí, Rochinha. Pois é, eu pedi para a produção te convidar para vir aqui, e eu ouvi, tenho acompanhado, sou advogado, forçosamente a gente toma conhecimento no meio jurídico do que acontece com a nossa polícia, né? E parece já manifestado durante a semana uma insatisfação da polícia em relação a vários pontos. Eu pedi para a produção anotar alguns, mas fundamentalmente o primeiro seria a questão do não cumprimento por parte do governo do Paraná daquilo que havia sido pactuado com os servidores públicos de reposição salarial. O que houve, afinal de contas? O que está havendo? Por que isso não está acontecendo? E qual é, além disso, as reclamações da Polícia Civil do Paraná? Eu não sou porta-voz do funcionalismo público, mas falo em nome da classe dos delegados de polícia. A insatisfação dos delegados que integram os funcionários públicos do Poder Executivo é de que o governo do Estado encaminha uma proposta à Assembleia para que descumpra a reposição dos índices inflacionários do final de 2015 e 2016 ao funcionalismo público. Há um projeto, portanto, encaminhado do governo para a Assembleia, onde ele Exatamente. anuncia essa intenção. Anuncia essa intenção, agora retirou esse projeto, que vai voltar a analisar isso em dezembro. Isso criou um grande mal-estar junto à classe dos delegados de polícia, que já vinha preconizando há tempos atrás a equiparação das carreiras jurídicas em atendimento à norma constitucional, e não teve contemplada essa pretensão, e agora, pior do que isto, é não receber a reposição dos índices inflacionários. Quer dizer, o governo do Paraná aplica o reajuste de tributos, de uma série de tributos, em destaque no cenário nacional, e, por outro lado, noticia que errou no cálculo, entendeu? Ao lançar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, fez uma previsão equivocada da disponibilidade de caixa para a aplicação desse recurso básico, elementar e necessário. Nós, os delegados de polícia, não vamos aceitar essa postura do governo, tá? E vamos usar de todos os meios possíveis, não só, mas também, como digo, na esfera judicial, para conseguir a reparação desta ameaça que constrange o salário de todos os funcionários públicos do Estado do Paraná. Quer dizer, a questão dos delegados e dos servidores públicos não é ganho salarial, aumento salarial, não é algo que, na verdade, é perda salarial que já aconteceu, inflação passada, é isso? Exatamente. Tá? O que se defende na atual conjuntura, neste caso que nós estamos falando, é a reposição dos índices inflacionários que o governo pretende dar um calote no funcionário público do Estado do Paraná. Quando foi que o governo assumiu esse compromisso? Esse compromisso foi assumido por lei logo após a greve dos professores, onde houve aquela pancadaria na Praça 29 de Março, na Praça do Centro Cívico. Ali foi feito esse pacto, através de um projeto de lei que foi para encaminhado que à Assembleia. encerrasse a greve dos professores e que os outros funcionários públicos também estavam bastante incomodados com essa questão toda do Estado do Paraná, que aprovou a taxação da Previdência, o pagamento da Previdência dos aposentados, o aumento de uma série de tributos. Chegou-se a um acordo, entendeu? Que iriam ser repostos os índices inflacionários, entendeu? A partir de janeiro de 2017. E o governo agora apresenta essa proposta justamente para não cumprir essa obrigação que foi assumida na ocasião. Mas isso foi, o governo voltou, bom, ele pactuou que ia dar ia dar essa reposição. Essa reposição salarial.
Agora, ele voltou a falar com a categoria, com os delegados ou com os servidores, ou isso está sendo feito de maneira unilateral, sem Isso foi feito conversa? de forma unilateral, não houve nenhum entendimento com nenhuma categoria. Tá? O governo erra ao se manifestar dessa forma, ao se comportar dessa forma, e é por isso que gerou essa onda de revolta do funcionalismo e várias assembleias de inúmeras entidades classistas anunciando um período de paralisação, um período de greve. Tá? Inclusive a classe dos delegados de polícia. Sim, eu ia perguntar, os delegados têm algum cronograma para... Já fez uma nota de apoio a esses movimentos que estão sendo deflagrados e marcou uma assembleia que deve ser realizada no dia 26 de outubro próximo, à noite, reunindo delegados do Paraná inteiro, a fim de deliberar especificamente sobre esse tema. Dia 26 de outubro, aqui em Curitiba. Dia 26 de outubro, em Curitiba. Tá, ok. Isso deve contar com a participação de delegados do interior, da categoria toda, ou como é que vai ser o processo? Não, delegados de todo o Paraná, do interior e da capital. É importante salientar que as categorias de base já fizeram essa assembleia e já decidiram pela paralisação que deve ocorrer agora a partir da próxima semana. Então já há uma posição da base. A DEPOL, a associação, já consultou a base e já tem uma resposta. Já consultou a base, apoia o movimento da base, a Associação dos Delegados apoia o movimento, o Sindicato dos Delegados caminha junto conosco, também com o mesmo discurso. Entendeu? Então, eu acredito que se o governo do Estado não recuar e não abrir uma oportunidade de diálogo para um entendimento, certamente o quadro que se apresenta é um quadro bastante negro para a administração governamental. Agora, você falou de 2 anos de reposição salarial. Quais são os anos e quais são os índices? Só para o telespectador ter ideia de quanto nós estamos falando. Rochinha, nós receberíamos agora, em dezembro, um pouco mais de 10% de reposição, por este período pretérito. Passado. Isso. Ok, isso vai impactar no salário dos delegados e você tem uma estimativa ou já tem um estudo de o que representa isso no orçamento do Estado? Eu não tenho o valor que representa essa somatória, mas eu posso lhe afirmar que isto foi feito um cálculo. A partir do momento em que o Estado estabeleceu um plus nos impostos, uma série de impostos, já fez essa previsão. Olha, a partir de janeiro nós temos condição de repor esse índice nesse percentual. Isso não foi feito de forma aleatória e irresponsável. E o compromisso se não me falha a memória, do ano passado, né? O compromisso assumido a partir desse movimento que foi no ano passado. Perfeitamente. Bom, nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida para a sequência, examinando aqui a pauta dos delegados do Paraná, nesse movimento, que se inicia de reivindicação pelos seus direitos. Mas depois dos comerciais, daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder, com o doutor João Ricardo Noronha, presidente da DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Paraná. Bom, nós falamos no primeiro bloco desse problema salarial, de descumprimento pelo governo do Estado do acordo feito lá atrás de reposição salarial, mas além disso, há já há algum tempo, não é de hoje, uma reclamação generalizada dos delegados de polícia sobre a situação em que eles trabalham, né? Como é que está essa situação hoje? Isso melhorou, piorou? Quais são as perspectivas e o que esse movimento também pretende colocar isso na mesa? Nós já temos colocado isso ao governo do Estado, a precariedade dos meios da Polícia Civil para a prestação de serviços de segurança pública. E quem sofre com isso é a sociedade. Por exemplo, nós temos dificuldade de armamento
Utilizamos ainda as pistolas Taurus, que o mundo inteiro já desprezou. Inclusive, nós acompanhamos uma série de reportagens mostrando a deficiência dessas armas. Quer dizer, são as armas que nós trabalhamos. A pistola Taurus é brasileira, né? Tem Brasileira. alternativa brasileira ou é... Não, a alternativa seria a polícia utilizar a pistola Glock, que é uma pistola de fabricação austríaca, que se adapta perfeitamente ao uso policial. Nós temos já uma gestão da Secretaria de Segurança na aquisição dessas pistolas, mas tudo caminhando a passos lentos. Então, dificuldade de armamento, dificuldade de munição. Só para você, para o telespectador entender, e para eu também, Pois porque não. agora eu fiquei curioso. O que tem essa... Já me falaram isso assim, eu não me detive para entender. Qual é o problema da pistola Taurus? É um problema de ordem técnica. Nós passaríamos aí um longo tempo discutindo sobre isso, mas já ocorreram vários acidentes, inclusive um recentemente aqui no Paraná, com um investigador de polícia do grupo Tigre, que essa pistola, ao ser manobrada, ela houve a percussão do projétil involuntária e atingiu esse policial. Então, ela tem uma falha de mecanismo. Isso já foi diagnosticado, já foram feitos laudos, são repetidos acidentes que ocorreram no Brasil inteiro, e isso mostra que essa arma não é uma arma confiável ao uso da repressão criminal. Perfeito. Tá? Bom, e os outros itens? Tem também o problema de colete. Os coletes, nós denunciamos que, há determinado tempo atrás, que 80% dos coletes da Polícia Civil estavam vencidos. Tá? 80%? 80%. Mas nós temos aí, por exemplo, o grupo... Quando você fala vencido, só para entender, depois da data em que tem o vencimento, ele ainda tem mais um... Não. Não? Não. O colete, ele vem com um prazo de validade numa etiqueta. A data que ele foi fabricado e a data limite de validade. Após esse tempo, esse colete ele deve ser recolhido e destruído. Você está me dizendo que 80% dos coletes já atingiram atingiram esses índices. Esse estágio. Então, então, as pessoas estão trabalhando sem colete, é isso? São precariedades que prejudicam muito a atividade investigativa da Polícia Civil. Problema de arma, o problema de coletes vencidos, problema de dificuldade com a manutenção dessas viaturas, o reparo das viaturas, por uma empresa contratada pelo Estado, a JMK, que não atende à demanda necessária ao oferecimento dos serviços. Qual é a finalidade, qual é a tarefa dessa JMK na estrutura? A JMK tem um contrato com o governo do Estado do Paraná, que recebe em torno de 55, 56 milhões de reais por ano para fazer o reparo das viaturas da Polícia Civil e dos núcleos de educação. Essa empresa, por uma série de incidentes e notícias que aportam na Associação dos Delegados, tem se mostrado ineficiente a prestação desses serviços, já no primeiro momento. E ali, sim, existe também notícias de superfaturamento e outras irregularidades que nós estamos ainda apurando. Agora, vem cá, se a empresa não está prestando o serviço a contento, como é que os delegados estão se virando? Muitas vezes eles são obrigados a utilizar dinheiro de uma outra rubrica, do fundo rotativo. Fazem a comunicação ao chefe superior de que as viaturas estão quebradas, que a JMK não vem atendendo, e é autorizado a eles utilizar o dinheiro do fundo rotativo. Recentemente, o Tribunal de Contas, através de um parecer do eminente relator, Dr. Fernando Guimarães, da Terceira Inspetoria, fez um diagnóstico de que não pode ser utilizado o dinheiro do fundo rotativo para o conserto de viaturas, até porque existe um contrato firmado especificamente para este fim. Tá? Então, essa questão é uma questão que agora foi diagnosticada e publicitada na última semana, e nós temos, inclusive, uma reunião agendada com o conselheiro
a fim de tratar a respeito deste assunto e poder orientar os delegados de polícia. E o fundo rotativo, ele tem que finalidade? O fundo rotativo normalmente é utilizado para reparos no prédio da delegacia, para alimentação de preso, pagamento de combustível, entendeu? Para esses fins. Mas o secretário tem autorizado a utilização deste dinheiro para o conserto de viaturas, tendo em vista que a empresa JMK não vem fazendo a contento essa manutenção e esses reparos necessários. E o delegado de polícia não pode esperar, entendeu, as viaturas quebradas e não atender um local do crime, não atender uma vítima, porque quem é que perde, em última análise? É o delegado de polícia, é o investigador? Não, quem perde é a sociedade, é o cidadão que paga um imposto e não tem o serviço de segurança pública. Agora, isso é preocupante, porque a imprensa não tem noticiado isso, eu não tenho visto isso na nossa mídia. Nós vivemos duas realidades. Nós vivemos uma realidade com um discurso político, entendeu? Que os investimentos são enormes, estão se contratando muita gente, e vivemos uma realidade prática, entendeu? Onde os índices de criminalidade extrapolam o tolerável. Qualquer cidadão aqui que está nos ouvindo sabe disso. Grande parte vítimas de crimes violentos, de grande potencial ofensivo. Hoje, o Estado caminha para uma rendição ao crime. Não são mais vítimas isoladas que sofrem com a incidência criminal. Eu vejo que o crime hoje caminha para render o Estado do Paraná. Se não houver uma política de segurança moderna, que avance, que atenda às necessidades da sociedade, do crime que vem se especializando, nós temos uma política de segurança, com o devido respeito, que combate um crime de 50 anos atrás, uma realidade criminal de 50 anos atrás. Tá? Por outro lado, o crime ele vem avançando, se especializando de forma espiral. No dia a dia, nós vemos novas modalidades criminosas, novas formas de consumar crimes, e é preciso que a polícia esteja equipada, que tenha recursos humanos e materiais suficientes para fazer frente a isso e a poder atender a contenda da sociedade. Naquele documentário do Netflix, do Pablo Escobar, daquela série, Sim. Não a brasileira, a espanhola, tem uma hora que ele cita uma frase que ele diz, olha, nós sempre vamos estar um passo à frente da polícia. Verdade. Então a polícia tem que correr. Agora você imagina se a polícia não caminhar. Então o crime avança vários passos à frente. Lógico. Vamos a mais um breve intervalo. Eu queria voltar, Noronha, para debater essa questão dos presos nas delegacias, que vira e mexe, ela vem à tona, e eu queria saber como é que anda isso aqui no estado do Pará. Depois do comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para a nossa última volta no Jogo do Poder de hoje com o delegado João Ricardo Noronha, presidente da DEPOL. Bom, eu queria saber o seguinte, como é que está... Isso escandalizou o Paraná há pouco tempo, essa questão do excesso de presos nas delegacias, o alongamento da presença de pessoas que tinham que ser deslocadas para o sistema penitenciário para cumprir pena e não vão, e ficam lá sob os cuidados do delegado e, afinal de contas, não é função do delegado guardar preso, né? Exatamente. Então, como é que está essa situação hoje no Paraná? Melhorou isso? Não. O Paraná é um dos poucos estados da federação que ainda mantém presos em delegacia. Isso é uma das maiores dificuldades que nós vivenciamos hoje dentro de uma delegacia da Polícia Civil do estado do Paraná. Nós temos aí um contingente de preso e não temos esta obrigação de cuidar do preso. Entendeu? E compromete a mão de obra. Isso é uma ilegalidade flagrante. Uma atividade constitucional da Polícia Civil, que é fazer a repressão criminal através da investigação policial. Tá? Então, você deixa de fazer a investigação para cuidar do preso e o teu escrivão tratar dos problemas da cadeia, o teu investigador fazer a guarda desses presos, ao invés de atender a vítima,
entendeu? Que vai registrar uma ocorrência e precisa que o crime que ela foi vitimada seja investigado. Então, esse é um dos maiores males da polícia, uma das maiores causas da impotência da Polícia Civil hoje diante da criminalidade que vem avançando de forma insustentável. Nós já levamos essa questão ao Estado do Paraná, que promete que vai construir presídio, que vão retirar esses presos, e a gente não vê uma solução para isso. Independente disso, doutor Rocha, veja bem, as delegacias do Paraná, elas não têm estrutura para abrigar preso. Tá? Então, nós temos uma cela com... É um improviso. Um improviso, muitas vezes não tem mais lugar em cela, pega um banheiro da delegacia. E aumenta o nível de insegurança. E esse preso, o que ele faz? E aumenta o nível de insegurança da sociedade local. Nós temos em todas as delegacias do Paraná, no interior do estado e na capital, quase todas, um acúmulo de presos condenados, muitos deles, de alta periculosidade, que alcançam a liberdade porque as delegacias não têm estrutura para isso. Entendeu? São delegacias antigas, sem segurança, sem um sistema de segurança adequado à manutenção de presos, entendeu? E isso leva a uma condição de risco aos moradores das cidades do estado do Paraná. Ou seja, a polícia faz um trabalho para identificar o criminoso, faz um inquérito policial, movimenta a máquina do judiciário, do Ministério Público, pedindo uma prisão cautelar desse preso, é instruído o processo, ele é condenado, todo o gasto do Estado, entendeu? É em vão, a partir do momento em que esse cidadão é levado para uma delegacia de polícia, para uma cela precária, entendeu? E facilmente alcança a liberdade. Então, a nossa luta é no sentido de que o governo assuma a sua responsabilidade e retire todos os presos das delegacias, assim como outros estados já fizeram, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados por esse Brasil afora. Tire os presos para que os delegados, os investigadores, os escrivães, a Polícia Civil como um todo, possa atender melhor a sociedade paranaense. E tem perspectiva disso? Estou aqui estarrecido com o que você está me dizendo. Nós temos só discurso político nesse sentido. Não há nenhuma perspectiva. O que nós temos aí agora é a notícia de que o Estado do Paraná quer inovar e implantar o uso de telefone celular para os presos. O que nós entendemos um absurdo, tá? Porque ele vem na contramão de toda a política de execução penal os presos estão do aplicando mundo. Golpe ligando do presídio. Sim, porque ele vai comandar o tráfico, ele vai comandar assalto. Não, mas é só para comunicar com a família e essa conversa vai ser ouvida, monitorada. É impossível se monitorar. Nós temos hoje aí uma quantidade enorme de presos nas delegacias de polícia e é impossível que a gente consiga monitorar a conversa desse pessoal. Até porque a lei de execuções penais tem uma previsão de que o uso do celular é falta grave. Então por lei é proibido. Tá? E a reforma do Código Penal criminaliza essa conduta. Entendeu? A previsão agora na revisão do Código Penal é justamente tornar essa conduta como uma conduta criminosa. Doutor Noronha, grande prazer recebê-lo. Satisfação em vê-lo aí, muito obrigado pelo espaço, estamos às ordens aí. O CNT está sempre à disposição da Polícia Civil. Muito obrigado. Do Paraná. Obrigado. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou aqui de volta para mais um Jogo do Poder. Até lá, uma grande semana, um grande abraço a todos.